Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Negócio. Meu pai tá batendo uns negócios aqui em casa, acho que tá colocando umas calhas. Aí tá um barulho assim, meio chato e tal, mas vocês não reparam, não, tá? Vocês ignorem aí. O que eu ia falar para vocês? Onde é que nós paramos? Alguém pode me atualizar? Na aula passada que nós. Peraí, Bom professor. dia, Hein? bom dia. Bom dia, Rafael. E aí, professora, tudo jóia? Tudo jóia? Vocês falam engraçado. E aí? Gente, onde é que a gente parou? Me ajuda Nós aí. passamos de capital, Antes de o quê? As fases capitalismo. do capitalismo. Eu gosto de rock, eu gosto, mas tem tempo que eu não ouço rock, nem nada. Meu cabelo tá totalmente doido hoje, né, gente? É um redemoinho bem aqui, assim. Gente, é o seguinte, o que eu ia falar pra vocês? Vamos recapitular lá. Passada, a gente falou, então, sobre o trabalho, né? O trabalho é o que consolida a existência do ser humano, né? Aí, no sistema capitalista, o trabalho é a forma a forma como a gente adquire o dinheiro, né? Certo? Então, Vitor, seu áudio está ligado. Então, o trabalho produz a existência do ser humano, mas dentro do sistema capitalista, ele é a forma com a qual a gente o dinheiro, a nossa renda, certo? Professor, e se a pessoa não quiser trabalhar, aí ela morre de fome, né? É isso que acontece. Esse sistema é incrível, né? Fantástico. Eu fico pensando no meu gato, ele olha para mim morrendo, falando, nossa, coitado dessa pessoa. Professora, totalmente nivelado, totalmente nivelado. Totalmente nivelado, todo mundo tem as mesmas oportunidades, tá? É, Não, professor, o gato ia olhar pra senhora e falar assim, me dá ração. Eu tô com fome. pois é. Acho que ele ri da minha Márcia, eu prefiro dar pedigree, Márcia. falar assim, olha, você trabalha para me dar ração, né? Você tem que trabalhar mesmo, e tal. Deve ser assim que ele deve pensar. Mas eu acho que ele vem aqui no meu quarto e ele fica indignado que eu fico horas seguidas dentro do quarto. Eu estudo e trabalho, ele fica doidinho. Enfim, o capitalismo é isso, né, gente? E aí, o que acontece, galera? É o seguinte, o sistema capitalista, ele possui algumas fases, como eu falei para vocês. Existe uma primeira fase, que é também chamada de capitalismo comercial, ou... Bom dia, professora. Bom dia, Maria Luísa. E ele tem outras duas fases. Quais são as outras duas fases? Bora, gente, firma essa carcaça aí, fala comigo. Calma aí, professora. Eu tô lembrando aqui, professora. Industrial e financeiro. Perfeito, Lana. Industrial e financeiro. Nós temos, então, o capitalismo comercial, que é o sistema capitalista, tá? Depois nós temos o capitalismo industrial e, posteriormente, nós temos o capitalismo, tá? Que é o capitalismo no qual a gente vive nos dias de hoje. Veja, se vocês forem procurar na internet as fases do capitalismo pautadas pela produção, que é o que a gente está estudando, vocês vão identificar essas três fases aí. Mas se vocês forem buscar o capitalismo com base na forma de se obter renda na internet, vocês vão achar outras três fases. Então, essas três fases do capitalismo são três fases produtivas. Isso tem que ficar claro para vocês. Porque tem teóricos da ciência política que eles vão entender que o capitalismo, como a forma de obter renda, ele tem três fases também, mas são completamente distintas. O professor, hoje é só uma aula da senhora. É só uma. Eles vão dizer o seguinte, olha, o capitalismo, com a forma de obter renda, as pessoas obtêm rendas de formas diferentes nessas três fases aí, né? Por exemplo, os ricos no sistema, no capitalismo comercial, eles oferem renda por conta só do trabalho dos outros, que são, no caso, os burgueses. Né? Eles têm lá um controle ali, eles vão oferindo renda ali pelo trabalho dos outros. Aí no capitalismo industrial, a mesma coisa, os ricos, eles ganham por investimento. E no capitalismo contemporâneo, os ricos, tanto do trabalho quanto pelo investimento.
E aí a ciência política vai discutir isso, mas não é nosso interesse agora, tá? E aí, o que os cientistas políticos, só para a gente detalhar, os cientistas políticos vão dizer o seguinte: a desigualdade social que ocorre no capitalismo no dia de hoje é por conta da existência dessa estrutura, no qual os ricos. É. Oi? Então vamos embora lá, olha só. Vou colocar aqui o slide. Certo. Aqui. Então, o capitalismo industrial ele tem relação com a Revolução Industrial do século XVIII, que trouxe as máquinas movidas a vapor na produção, né? Como resultado, levou as indústrias ao crescimento. Os produtos, que eram antigamente artesanais, deram lugar aos produtos industrializados. A busca por trabalho se tornou mais intensa, já que as máquinas substituíram a força de trabalho humana. Então, nesse período aí, predominou alguns elementos, como, por exemplo, o excedente de produção, a saturação dos mercados e a precarização do trabalho, tá? Por que é isso, professor, excedente de produção? É quando você produz em larga escala, sobra muito produto. Depois tem a saturação dos mercados, ou seja, a gente satura o mercado com produto, enche de produto, e tem a precarização do trabalho, que nada mais é do que muitas pessoas procuram emprego, e aí o proprietário dos meios de produção paga qualquer tipo de salário, porque qualquer pessoa quer topar o emprego, então. E aí surge essa precarização do trabalho. Tem que ficar claro uma coisa para vocês. Olha só. Primeira coisa que tem que ficar clara nesse sistema produtivo. As teorias sobre o capitalismo, elas dizem respeito a uma época. Nesse período aí, o marxismo, tá? O marxismo, ó, presta atenção. A teoria marxista, o Manifesto do Partido Comunista é redigido durante esse período aí, que é o capitalismo industrial. Por quê? Por conta Professor, vou dizer que a mamãe do trabalho. comeu a minha cama aqui, que foi no banheiro aqui. Tá bom. Então, veja, as teorias, elas surgem justamente de uma conjuntura, de um contexto histórico, tá? Geográfico. E aí, o contexto desse capitalismo industrial é que promove e ocasiona a formação de uma teoria que nós conhecemos hoje como comunismo, né? Que foi redigida lá no período desse capitalismo industrial, como proposta de substituição desse sistema produtivo que estava nascendo, que era o capitalismo. Falou, olha, esse capitalismo aí é muito desigual, as pessoas não ganham dinheiro suficiente para comprar o que elas produzem. Algo errado. Até hoje, gente, a teoria escrita por esses caras, ela embasa o entendimento de capitalismo dos sociólogos. É uma grande teoria do século XX. É a grande teoria do século XX. Pasmem. O negócio foi escrito lá no século XIX e até os dias de hoje ele é fundamental. É disso que a gente tem que falar. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Não. Beleza. É para copiar isso aí. Isso aí é para copiar. Quem não copiou, não sei se vocês copiaram, mas é para copiar. Então, presta atenção. Tá, pode falar. O que você quer, Rafael? Alguma coisa? Não, só isso. Professora, a senhora havia mandado Beleza. os principais do capitalismo, aí fala sobre o comercial, industrial e financeiro. Aí faz um resumo de cada um. É para copiar ele também? É, tinha um resuminho de cada um, mas tem essa Gosto de copiar. esse detalhamento. Mas assim, deixa eu ver aqui. Vocês copiaram os detalhes do comercial ou não? Sim. Não, do comercial. Esse aqui. Eu copiei as características. Vocês copiaram esse. Eu Gente, copiei olha, esse aí. vocês copiaram esse slide aqui. Eu copiei. E esse aqui? É essa a pergunta. Eu copiei, professor, esse aí. Copiei Esse aqui. também.
Beleza. Então, esse aqui que tá, nós paramos mesmo, né? Sim. Isso. Então, copia esse aí também. Gente, a maioria dos slides agora eu vou falar para vocês copiarem. Quando não for para copiar, eu aviso, tá? Eu falo, ó, não precisa copiar isso aí, que você perde de tempo, tá? De modo geral, se vocês forem muito espertos, vocês vão copiar algumas coisas que eu falo. Vocês vão tentar copiar o que eu falo. Detalhes. Porque são detalhes importantes. Eventualmente, vocês vão querer ter eles no caderno. Indicação de filme, tá? Vamos lá. Deixa eu mandar o link da chamada para vocês. Nossa, eu acho que eu venho fartar. Eu tô, Com a professora, que acontece? tô ansiosa acima do normal hoje. Ah, eu sou assim todo dia. Nossa, mas o coração tá saindo pela boca. Não, mas eu não sei por quê, sabe? Na verdade é o seguinte, vou falar para vocês. Eu tô numa fase que é tipo o encerramento do primeiro semestre, né? Do segundo ano do doutorado, aí eu tô um pouco tenso. Faz parte, né? Esse trem acontece assim mesmo. É, professora, mas relaxa. Não, mas não mata não, viu, Joyce? Não, fica assim, mas não mata não. Normal. Bom, né? Que bom, né? Ai, gente. É bom, né, professor? Não é bom, não. É bom quando você consegue terminar, tá tudo pronto, mas enquanto você tá fazendo, não é bom, não. Minha mãe Mas, tá fazendo um TCC. pois é, também é outra coisa que dá uma agitada no coração aí. É bom pra testar se seu coração é bom, se não é. Já enviei, Professora, gente. nem Foda mesmo, cardiologista, às né? vezes, Cara, mas eu vou falar pra vocês. O TCC, olha, eu achava a graduação assim. Não, a graduação pra mim foi fácil, porque eu tive um ensino médio muito pesado. Eu não fazia nada a não ser estudar, gente. Eu só, sabe, assim, eu sou uma pessoa de pele Professora, aceita o Guilherme que a amarela. energia dele lá caiu, Beleza, beleza. aí voltou só agora. E fiquei amarela o ensino médio todo, porque eu não saí de dentro do quarto, eu só estudava. Aí eu cheguei na faculdade, a faculdade é assim, você faz realmente amizade. Você faz realmente amizade. Gente, assim, gente pode ser rica, pode ser pobre, a pessoa não te olha por conta das coisas que você tem. Então, assim, era muito mais de boa, sabe? Eu achava tranquilo. Tinha que estudar? Tinha, mas o estudo era só ler. Você não tinha que fazer uma lista de exercícios com 10 exercícios, depois ir para outra lista de exercícios com outros 10 exercícios. Você não tinha que fazer um monte de lista de exercícios, não o rolava. TCC é diferente, né, professor? O jeito de estudar é diferente. Aí, É bem agarrado. quando eu fui fazer o TCC, eu já tinha muita coisa lida, porque eu era uma boa aluna na graduação, então foi de boa. Eu escrevi um artigo, o Ô, TCC da Geografia professora, era artigo, diga. não tô conseguindo entrar lá, fazer o negócio, não, meu nome não. Tudo bem, depois eu faço para você. Vou Fica colocar no tranquilo. chat. Isso, pode colocar no chat. Então, quando eu fui fazer isso, o TCC, eu estava mais tranquila. Aí eu entrei no mestrado, porque eu falei, não, vou entrar no mestrado logo. Eu tinha condições de entrar no mestrado, entrei no mestrado. E aí o mestrado foi puxado, velho, porque... Primeiro porque eu entrei sem bolsa. Vocês sabem que tem bolsa, né? Vocês não sabiam que tem bolsa, não, né? Nossa, ninguém sabe de nada que acontece na UFG, né? Quando você entra no pós-graduação da UFG, a universidade pública, você não paga a mensalidade, você não paga nada. Aí, quando você entra na pós-graduação, você tem chance de pegar a bolsa ainda. Tipo, você pode receber um valor de R$ 1.500 para você fazer mestrado.
E aí eu lembro que demorou para eu receber a bolsa, mas eu recebi, eu fui implementada com a bolsa. Aí eu entrei na bolsa, recebi a bolsa, produzi a pesquisa, entreguei, deu tudo certo. Só que antes de eu entregar, eu tive problema de ansiedade que eu tive que tomar remédio. Acontece. Isso acontece com muitos pós-graduandos. Isso é uma coisa que aí parece que é inevitável, sabe? Você só tem que ir aguentando, você tem que ir aguentando e entregar. O objetivo é esse. E agora eu estou no doutorado, e agora é o segundo ano para vocês. Esse é o segundo ano. E eu estou enlouquecendo. Mas eu não vou morrer por causa disso, não, pode ter certeza. Vai demorar quanto tempo, professora, para a senhora acabar o doutorado? Então, boa pergunta. O que que acontece? Primeiro você faz graduação. A graduação tem, em média, assim, 4, 5 anos. Eu fiz a minha graduação em 5, por conta do meu intercâmbio. Aí teve o mestrado. O mestrado geralmente gira em torno, o tempo de estudo é de 2 anos a 3 anos. E o doutorado é de 4 a 5 anos. Faltam mais 2 anos. Além desse, faltam mais 2. Vixe, Maria. Virou? Não, mas vai dar tudo certo, Felipe. Pode ficar de boa. Ixi, eu vou fazer de um jeito ou de outro, gente. Tem isso não. A gente vai estar terminando o médio, a senhora vai estar terminando de fazer o doutorado. Aham. Olha, estudamos juntos. Pois é. E eu vou falar sério pra vocês. Eu achava chato estudar o ensino médio, mas depois que eu entrei na pós-graduação, eu falei, gente, faria 200 listas de exercício para não ficar fazendo o que eu tô fazendo. Porque, gente, criar conhecimento é uma coisa muito difícil. Não é fácil, sabe? Você tem que ter muito estudo, muita leitura para você entender onde é que está faltando elementos para explicar um fenômeno, por exemplo. Que é o que a gente faz na geografia. Você tem que ler muito. Você tem que ler muito, tanto ao ponto de você falar assim, ó, tem uma lacuna aqui, ó. O pessoal tá falando isso, mas não é bem assim, não. Aí você tem que ir lá, mostrar, apontar o dedo e falar, ó, tá faltando isso aqui. Aí você vai lá e coloca. Entendeu? Ô, professora, Hum. esse slide da senhora aí, aquele dia, né, parou, foi no 5, não foi? Eu acho que é o número 5. Deixa eu checar aqui, Guilherme. Só um minutinho. Professora, eu não tô conseguindo colocar meu nome na chamada também. O Gabriel Arruda. Podem colocar. Quem não conseguiu, coloca no chat que depois eu vou ver. Professora, Oi, Marco. é que assim, ó. Eu não sei se você sabe, mas quando clica no link da chamada, meio que direciona pra um site aí, né? Pro meu, direciona pro site do meu celular. Aí fui lá pro Google Chrome, coloquei meu nome e a data e ele foi certo. Então façam isso, gente. Deu tudo certo também. Quem não estiver conseguindo, copia o link, coloca no navegador. Não clica nele e vai direto, não vai dar certo, tá? Beleza. Gente, então, terminar de copiar? Se a senhora passa lá, passa em rapidão, só vamos tirar um print? Você quer tirar print do anterior? Não, dá 5. Então, é o anterior. Isso, anterior, tá no númerozinho 5 ali. Aqui, tira Professora, foto. Diga. Isso. a senhora Só falou pode tirar assim, foto. e tal, né? Aí eu tô na minha cabeça, eu quero fazer direito. Aí eu fui Pode passar pesquisar agora, professora. sobre os negócios pra estudar pra direito, né? Aí eu vi o tal do Vadmecum, acho que é assim que se fala. Sem- Vadmecum. Meu Deus. Que grande, né? Eu acho assim, gente, o negócio o lance é o seguinte. Vocês podem escolher qualquer profissão da vida de vocês. Vocês têm que sempre saber que o profissional é bom quando ele tem competência, quando ele é competente. Tá? Sempre. Mas eu vou falar uma coisa séria para vocês. Falo de todo o coração. Tomem cuidado com as profissões que o mercado de trabalho já está saturado delas. Tomem cuidado com essas profissões. Tem gente que acha... Professora, Ai, eu tô tem confundindo. vontade de entrar pra AMAN. Eu não sei se a senhora conhece a Academia Militar das Agulhas Negras. Sim. Tem que passar um ano servindo no Exército, depois tem que ir Isso. pra Escola de Faz Cadetes em São Paulo e depois pra AMAN. Faz toda a etapa. Isso, estuda a etapa antes de você Sim. entra e vai seguindo. É isso que você tem que fazer mesmo. Pesquisa já vê. Igual Sim, eu eu tava... pesquisei, aí sai de lá como Professora. aspirante. Agulhas Negras é bom. Diga. Professora, eu quero ser soldado lá do, como é que se fala? Da área 51, pra poder ver os extraterrestres. Cara, isso aí é um negócio que eu também tinha vontade de fazer. Sei lá, de repente trabalhar na NASA, né? Uns negócios doidos. Eu tenho uma amiga que ela é muito inteligente. E ela fala pra mim que a NASA, ela não fala as descobertas dela para não assustar a sociedade, o mundo, a humanidade, né? Mas ela fala assim,
que a NASA já sabe das coisas que vão acontecer em breve, já tem controle, assim, algum contato com extraterrestre, e só a gente que é ser humano, meio imbecil, assim, que não tem muita noção, mas diz que eles já têm todas essas respostas aí, e eles nunca vão falar por conta, né, do pânico na humanidade. Eu também acho. Eu acho que você tá muito perto, né, professora? Eu acho, gente, é real. Gente, é impossível a gente estar sozinho nesse universo. Eu quero deixar isso bem claro para vocês, tá? É Eu também, imenso. professora. Não é possível, não é possível. Eu tô entendendo. Você sabe esses filmes? A minha amiga é muito inteligente que eu tô falando, você, o nome dela é Mariana. Ela estuda hoje no região norte, acho que ela faz doutorado pra lá. O povo que estuda lá a questão dos indígenas. Tem até o nome, indigenista, né? Pessoa que trabalha com indígena. Aí ela falava o seguinte: esses filmes diferentes, tipo Interestelar, A Chegada, é tipo uma tentativa de falar para a humanidade que está na hora da gente considerar a possibilidade de que esses seres vão fazer contato com a gente. A gente já tem que aceitar que a física já avançou muito e que a gente tem que entender isso, entendeu? E aí esses filmes vêm para avisar. Mas eu não tenho certeza, né? Ela fala. Alguém quer Mas e falar aí, alguma os coisa? ETs são verdes ou não, professora? Cara, eu acho que, Professora, assim, a gente tá muito iludido. olha, Diga, Gabriel. não, olha a teoria, professora. Por exemplo, cada profissão combina com o nome, não é verdade, professora? Porque, por exemplo, se o nome do cara, por exemplo, é Joe Emerson e ele for médico, ninguém vai querer fazer uma consulta com ele, Como assim? né, professora? Não, Deixa eu tipo agora. assim, toda profissão combina com o nome. Tá. E o que que tem? Eu tô Até, falando. até aí tá tudo bem, né? Hum. Não. Aí, por exemplo, se um médico, ele tem, por exemplo, um nome por exemplo, Jair. Joe Emerson, aí não é nome de médico. Isso é uma bobagem. Eu também não tenho nome de médica, de professora, não. Tem nome de criança, de adolescente, de youtuber. Imagina, professor, falar bem assim, nossa, eu quero ser médico, mas minha mãe colocou meu nome Meu de nome é Emerson, vou ter preguiçoso. que mudar lá no cartório. Gente, como assim? Ninguém tem Não nada a ver com precisa o disso, outro viu, nunca. Gabriel? Não precisa preocupar com isso, gente. Os nomes, de modo geral, eles se adequam a qualquer coisa. E olha, eu vou falar sério para vocês. Os nomes mais humildes são de grandes geógrafos aí do mundo, sabe? Os nomes mais humildes. Uma das professoras mais bem pagas da UFG é uma geógrafa. O nome dela é Maria Geralda de Almeida. É um nome basicão, assim, de uma tia, sabe? De uma tia do prézinho, da minha avó, sabe? É um nome básico. E ela é a mulher mais Professora, bem paga. só eu ter essa impressão que Tereza é nome de velho? Não, não. Pois é. Aí, enfim, eu acho que não é uma impressão, é real, mas assim, o nome não tem nada a ver com profissional, não, vai dar certo. Gente, terminar de. O meu nome é de preguiçoso. Rima com preguiçoso. Terminaram? Terminei, professora, terminei. Pelo amor de Deus. Professora, volta no Gente, 3 lá, só pra eu tirar uma foto, por no favor. 3, Só pra eu tirar uma foto aqui. tira foto, Porque corre, ficou pela pelo metade. amor de Deus. Corre, corre, corre. Bora. Pronto, foi? Pronto. Beleza, Foi. olha só. Agora é o capitalismo financeiro. Bancos e multinacionais dominaram o cenário econômico nesse período, também conhecido como capitalismo monopolista. Ficou caracterizado pelo monopólio no comércio. Quais são suas principais características? Olha só: urbanização acelerada, especulação financeira, monopólio e oligopólio no comércio, concorrência internacional e evolução tecnológica. Esse é o período que a gente vive, galera. É o seguinte: esse capitalismo financeiro aí, ele tem plena relação com a globalização. A gente estudou globalização lá no primeiro bimestre, e agora eu quero que vocês interliguem os temas. O capitalismo financeiro, ele emerge desse contexto de globalização. E esse capitalismo financeiro aí, ele tem agora essa figura das instituições bancárias, né, as instituições financeiras, os bancos, e ao longo do tempo a gente vê aumentando o número de bancos. Vocês sabem disso, tem aqueles XP, e aquela da maquininha, nossa, tem um monte de banco agora. Tem o Nubank, que é o Banco Safra, tem um monte de coisa. E essas instituições financeiras aí, elas comandam as transações financeiras. O dinheiro, ele é tanto físico quanto virtual também. É um dinheiro que opera ali ó, no crédito, fica ali trabalhando. E aí, por conta dessa situação que interliga todo mundo,
Se um país entra em crise hoje, os outros países também entram. O que está acontecendo hoje na América Latina, na América do Sul, né? De modo geral. A Argentina, ela sofre com algumas crises, né? Que vão ocorrendo ao longo do tempo. Por quê? Porque a Argentina tem uma dependência econômica muito grande dos Estados Unidos. Na verdade, é do dólar que eles têm dependência. Quando o dólar dá uma oscilada, a economia da Argentina também passa por extremas osciladas, né? Só que a Argentina é um dos grandes parceiros comerciais do Brasil. Quando ela entra em crise, o Brasil acaba entrando um pouco em crise também. Então, a gente tem algumas oscilações, porque nossas economias estão interligadas. É nesse contexto aí que as economias se interligam, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Não. Não. Beleza, 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 beleza. Então tá, Não, 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 professor. Então, igual eu falei para vocês, olha, tem gente aqui que é já um pouco assim, entendido dessas questões de profissão. Tem gente que procura uma profissão que sabe que está em ascensão, por exemplo, designer. Designer é uma profissão que está em ascensão, porque cada dia que passa a gente precisa cada vez mais de site, de cartão de visita mesmo, aquele cartãozinho que você entrega para a pessoa. Cada dia que passa, a gente precisa de cada vez mais um culto à imagem. Tem o Instagram, tem esses negócios. Gente, as pessoas estão voltadas para essa lógica da imagem. Praticamente é só isso. Então, assim, publicidade, propaganda, pessoal que está ligado à imagem, eles estão em ascensão agora. Em breve pode ser que eles comecem a cair, mas eu acho que agora é o momento dessa galera. Outro momento que é importante, o pessoal da segurança da informação, gente. Nossa, a gente está trabalhando muito com dados. Os dados estão viajando junto com a gente. A gente usa o celular, hoje não isso. Então, quem é segurança da informação está ganhando rios de dinheiro agora. Tem salários bons para essa área. Independente da instituição que você estude. Se você for um bom profissional, você ganha muito bem. Porque, nossa, isso agora está sendo... E eu acho que esse de segurança da informação vai ser uma das grandes profissões aí dos próximos 10, 20 anos, tá? Então, assim, vocês têm que pensar muito nessas coisas. Quais são os nichos de mercado? Quais são as oportunidades que estão fornecendo, tá? Eu não estou falando isso para você falar, nossa, eu estou preocupado só com dinheiro na minha profissão. Não, gente. Eu acho que se for bom profissional em qualquer área, você se destaca. Mas quando você busca profissões que já tem gente demais trabalhando na área, dá um trabalhinho, porque se você for tentar um concurso público, tem 500 por uma vaga. Se você for fazendo não sei o quê, tem 200 mil pessoas disputando uma vaga só. Nossa, meu Deus do céu, é difícil. Eu acho cansativo. Professora, sabe qual é a profissão que, por exemplo, que não que eu quero, não que eu queira fazer, mas, por exemplo, tipo assim, coveiro, por exemplo. Ninguém gosta de ser coveiro, mas coveiro tem um salário bom, professora. Sim, tem uns negócios lá de insalubridade. Então, tem profissões que são assim, por exemplo, eu quase fiz um curso de necrópsia, né? Eu quase fiz o curso de necrópsia. Eu não fiz, porque eu lembro na época que eu fui tentando as várias opções que eu podia ter, né? Aí eu tentei necrópsia, mas eu passei no doutorado, aí eu abandonei o curso de necrópsia. Por quê? Porque quase ninguém faz, tem umas profissões que a gente precisa, sabe? Tem lacunas na sociedade. Se você for nelas, você vai lá, você vai se valorizar, você vai ganhar um bom salário, etc. Entendeu? Eu tenho vontade de formar para médica, só que médica legista é muito julgado, mexer com o corpo, né? Então acaba que vai. Mas eu falo para vocês que assim, as áreas da saúde, depois da pandemia, vão ser muito valorizadas. Por quê? Porque eles vão começar a desenvolver alguns remédios para a Covid-19. Mesmo no Brasil, eles vão começar a desenvolver alguns medicamentos, vão precisar de gente para estudar essas coisas. E olha, eu vou falar sério para vocês: a quantidade de médico que sai da faculdade, não faz especialização e vai direto e fica só nisso, é muito grande. E aí, de repente, vocês passam num curso aí que seja, sei lá, de farmácia, e aí você fica lá para você estudar, fazer um mestrado, você acaba ganhando bem mais. Aí faz um doutorado, você ganha mais ainda, entendeu? A lógica é essa, vocês têm que pensar nisso. Como é que eu vou fazer? Onde que eu vou atender o mercado? Enfim, infelizmente é assim que a gente tem que pensar às vezes. Onde é que eu vou atender o mercado? Ah, tem uma lacuna aqui. Por exemplo, eu tinha um professor de química que ele era farmacêutico, mas naquela época, hoje, com certeza ele está trabalhando na pesquisa da Covid. Ele já até saiu da sala de aula, ele está só trabalhando em pesquisa. Então é isso, vocês pensem aí nessas coisas. Por quê? Porque em breve, gente, tem umas áreas que elas vão ser hipervalorizadas. Eu acho que a área da saúde, ela está sendo mais valorizada agora. Inclusive, cada dia que passa, tem mais gente sendo necessária para se vacinar, para trabalhar na frente da Covid.
você for da área da saúde, por exemplo, nem que seja um salário simbólico, um salário que pode ser até um pouco mais alto, mas tem emprego para quem é da área da saúde nesse momento, entendeu? E vai ter durante os próximos 5 anos. Por quê? Porque a pandemia não vai acabar assim do nada, entendeu? E aí, gente, terminaram de copiar? Calma, você tá terminando, tô na última. Calma aí, professora, calma aí. Uhum. Então, assim, vão sondando as possíveis profissões. Gente, tem profissão demais. Outra coisa que está crescendo muito, e eu acho que se eu fosse vocês, dar uma olhada. Tem um curso que chama Biblioteconomia. Você já ouviu falar desses cursos? Não. Cara, esse Não, negócio é também uma não. grande sacada do século XXI, viu? A grande sacada do século XXI é esse negócio. O que que acontece? O que que o bibliotecônomo faz? Ele trabalha com revistas virtuais. As revistas virtuais, elas recebem um valor para elas existirem, algumas delas, né? O bibliotecônomo, ele organiza a forma como as revistas virtuais vão faturar e como os autores vão ter dinheiro. O bibliotecônomo, inclusive, ele consegue contabilizar quantas vezes um autor foi citado. Isso é, ó, dinheiro. Quase ninguém faz esse curso. Mas se a pessoa pensasse direitinho, é um curso que é fundamental para a sociedade hoje. Porque o que tem de artigo científico que precisa ser regularizado, precisa entrar num contexto, numa contabilidade, numa contabilização, numa estatística de produção científica, nossa, gente. É o que a gente. Professora, pode mandar o link da chamada de novo? É que eu caí da chamada e eu tinha esquecido de fazer. Tá. Mandei de novo. Aí você vai copiar ele e colocar no seu navegador em vez de clicar aí, tá bom? Gente, e aí, pode passar? Calma aí, professora, tô terminando. Copia logo. Conversa comigo, mas copia, gente. Professora, minha madrinha, ela tem 2 faculdades, terminadas tudinho. Já era moça e secretária. Só que quando ela era nova, ela envolveu um cara, esse cara abriu uma empresa e ela começou a trabalhar de secretária para esse cara. Só que o salário dela é muito pouco e ela poderia estar trabalhando em moça. Então, a família inteira julga ela por isso, por ela ter ido na conversa de um homem e não ter pensado na vida dela. É, cara, é complicado. Vou falar pra vocês, muito complicado. E o pior, sabe o que é? Dá uma tendência, eu falo isso pros meninos, vocês tomem cuidado. Vocês estão achando que vocês vão casar com uma mulher que às vezes ganha menos ou que trabalha, fica em casa. Não tá assim mais. A maioria das mulheres estão trabalhando e estão recebendo mais que os homens. Vocês têm que tá pronto para isso, viu? Porque, por exemplo, a minha irmã tem 27 anos, ela tá terminando um doutorado, ela é concursada em Brasília e ela é casada com um cara que ele é tipo encanador. E tá de boa, entendeu? E essa diferença, Professora, ela você vai sabe aparecer que muito nos encanador dá casamentos. dinheiro. Dá muito dinheiro, dá. Principalmente quando você tá no período de pandemia, que tá todo mundo com medo e ninguém faz nada, não sabe fazer nada em casa, né? Hein, professora? Sim, mas assim. Não sei se é amigo do meu pai, ele trabalha de encanador em obra pública, sabe, professora? Ele ganha um salário muito bom, Pois é, sim, mas aí, por exemplo, tipo uns 3.000 reais por aí. Ele tem uma formação, ele tem um curso, ele tem todo o conhecimento. O meu cunhado, ele não tem isso, só que ele trabalha, gente. Só que aí, igual eu falei para vocês, esse período é um período de pandemia, as pessoas não sabem cuidar das coisas de casa. Ele consegue, né, atender essa demanda. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte: a minha irmã acumula uma renda muito maior que a dele. E tudo bem, é isso que eu tô falando. Vocês, meninos, vocês têm que estar preparados. Vocês não vão casar com mulheres que ganham menos que vocês. Agora o mundo tá totalmente mudado. Totalmente mudado. Tá? Não estejam prontos a isso. Prontos para isso. Galera, terminaram? Sim. Beleza. Bora, então, olha só, presta bastante atenção. Esses filmes aqui, eles retratam cada um desses períodos aí do capitalismo. Essa primeira figura à esquerda aí é de um capitalismo comercial, que é o contexto do filme Perfume, a história de um assassino, não sei se vocês já viram. Se vocês não viram, procurem, que é um filme excelente. Essa segunda imagem, preto e branco, faz referência ao filme, né, o Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, né, o capitalismo industrial, do cara que faz uma coisa só dentro da fábrica, tanto que ele sai lá da parede, ele continua fazendo assim, apertando o parafuso, de tanto repetir aquele movimento. E esse último filme aí, o nome dele é A Grande Aposta, que fala sobre a crise de 2007 nos Estados Unidos, tá bom? E aí a crise de 2007
tem relação direta com esse capitalismo financeiro, extremamente permissivo, que é um capitalismo que ele, como eu posso dizer para vocês, ele permite especular qualquer aspecto da vida das pessoas, e essa especulação gera danos, né, de modo que se de repente uma coisinha sair do eixo, entra numa crise profunda. Então nós estamos falando desse capitalismo financeiro nesse filme, tá bom? E atualmente, como é que é? Olha só, nos dias de hoje, as fábricas e as indústrias têm tido cada vez menos funcionários, pois existe um processo de substituição da mão de obra por maquinários. A tendência é que isso continue ocorrendo, reduzindo cada vez mais o número de empregos em várias áreas. Questão: vocês acham que as pessoas no futuro não tiverem emprego, elas irão morrer de fome? Gente, não precisa copiar isso aqui, mas só responde a questão para a gente encerrar a aula. Vocês acham que se as pessoas no futuro não tiverem emprego, elas irão morrer de fome? Não. Acho que não, professora. Como? Por que não? Porque, tipo Ai, assim, professora. Porque essas profissões podem ser, como posso explicar? As profissões mais manuais podem ser trocadas, mas vão criando possivelmente novos empregos, renda de emprego. Que não existe 10 anos atrás, profissão. Vou dar um exemplo aqui. Eu posso estar falando merda, posso. Mas, tipo, 10 anos atrás, a profissão de programador, que era praticamente, era meio complicado ver muitos programadores. Hoje em dia, se for comparado manualmente, não existe quase pessoas no trabalho manual, como posso dizer assim. Nesse trabalho mais complicado, antes que as máquinas dominaram o lugar do humano. Sim, Mas, você está dizendo o seguinte, que o emprego não vai acabar, é isso? Vai só mudar as formas. no meu ponto de vista, alguns empregos irão acabar, mas vão sendo gerados novos. Entendi. Joyce? professora, eu não acho, principalmente porque assim, hoje em dia tem a ajuda do governo, não é muita, mas tem, eu acredito que daqui para frente vai continuar tendo, né? E foi igual o Vitor falou, você pode não ter um emprego de carteiras nada, mas pouca coisa que você faz já vai ajudar no ganho, né? Beleza. Só para a gente encerrar, gente, tem teóricos que já estão falando e prevendo que em breve a nossa sociedade vai ter uma quantidade imensa de pessoas inúteis, tá? De profissões que vão ser substituídas por maquinários. E que em breve e a gente tem que aceitar isso. E aí, com isso, eles dizem o seguinte: os estados, não os governos, tá? Vocês tirem essa palavra governo. O governo, ele é temporário, é um governo de 4 anos. O estado, que é uma instituição que representa a sociedade, ele tem que estar preparado para isso e garantir que essas pessoas não passem fome. A ideia é essa, e eu acho que isso vai funcionar, tá? As pessoas vão receber um valor, mesmo sem trabalhar, para elas viverem. Elas não vão conseguir viver assim, sem esse apoio. Então, o Estado tem que conceder esse apoio. Então, muito provavelmente, as pessoas não vão morrer de fome, tá bom? Beijo, gente, até a próxima. Tchau.